Bom, boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso webinar. Por se tratar de um primeiro webinar de uma série, eu gostaria de contar a vocês como tudo começou. Para nós, membros do Hub da Gestão, é um momento de muita emoção, depois de meses e meses de trabalho. A Hub da Gestão nasceu como uma ideia em meados de 2020, durante o crescimento dos casos de Covid-19 e suas consequências no cenário econômico mundial. A partir daí, houve um aumento da clareza do quanto isso estava afetando os gestores das empresas, que por muitas vezes ficavam sem enxergar uma resposta ou definir um caminho para contornar as dificuldades que iam aparecendo. Isso afetava as empresas, independente do seu porte, mas principalmente as empresas médias ou pequenas, que tinham dificuldades de obter e triar informações. Isso fez com que a ideia inicial evoluísse para um propósito. Dessa forma, nasceu o caminho do que pretendíamos fazer, que se baseava na criação e divulgação de conteúdo relevante que cause impacto na vida das pessoas e de suas empresas, e que, dessa forma, possa auxiliar na reflexão do que deveria ser considerado nesses momentos de dificuldade e, a partir daí, fazer a escolha de caminhos que levassem à solução. A ideia é de trazer para as empresas informações qualificadas e úteis, objeto dos webinars que faremos. O trabalho efetivamente começou em março de 2021 e, ao longo de 2021, construímos 9 macrotemas e 23 temas associados, que são apresentados em nosso site. Foram meses de muita reflexão, consultas, discussões e conversas com alguns representantes do meio empresarial. Queríamos fazer algo que fosse prático e útil para os gestores e lideranças das empresas. Em nome dos membros do Hub da Gestão, tenho orgulho de estar presente como moderador do nosso primeiro webinar, O que seu negócio aprendeu com a crise, onde hoje daremos foco em aspectos ligados aos ritos e ao planejamento estratégico. Hoje é o primeiro dos webinars. Em 2022, teremos 22 outros webinars abordando macrotemas e temas variados. Agora, eu gostaria de projetar um slide que, para nós, é especialmente importante. Essas empresas, e aí eu vou nomear a Britec, a Mackenzie, a Leveros, a Estúdio Fiscal, a Agência M, a Stex e a Bloco 1, são empresas que, desde o início, acreditaram no nosso propósito. E sem esse apoio, teria sido praticamente impossível nós chegarmos aonde nós chegamos. Por quê? Porque eles foram interlocutores dentro das nossas atividades, nos apoiaram financeiramente em algumas situações, na aproximação junto ao nosso público-alvo, e dentro desse processo todo, essas empresas ganham uma força dentro da nossa ideia, dentro do nosso propósito. Então, eu gostaria de agradecer a todas elas pela participação efetiva que tiveram. Senhores, eu vou interromper um pouquinho. Poderia até ser interessante você, Fernando e o Ney, com cada um se apresentar aí, pelo menos contar um pouquinho quem são vocês, para o pessoal que está aqui acompanhando. Tá bom. Enquanto a gente espera o Pedro aqui voltar. Fernando, você pode começar se apresentando, Fernando? Posso, claro. Bom, meu nome é Fernando Carvalho, eu trabalho no Mackenzie, estou há 3 meses no Mackenzie, numa área nova aqui para mim. Eu sou o head do Mackenzie, dos sistemas Mackenzie de ensino. É uma unidade de negócios do Mackenzie que cria e prepara e dá apoio às escolas no Brasil inteiro, quase 400 escolas parceiras da nossa rede, que usam os sistemas de ensino produzidos pelo Mackenzie. Nós exportamos a tecnologia e a competência do Mackenzie em ensinar de forma profissional para outras escolas do Brasil. E rapidamente, contando a minha carreira, porque o mais importante aqui não é a gente falar da gente, né, mas falar do tema para o qual a gente foi convidado aqui. Eu fiz uma carreira em TI, depois entrando no Bradesco
comecei a migrar de TI para estratégia, por conta da necessidade da TI alinhar-se à estratégia de negócios. A gente começou a trabalhar a estratégia de negócios com vários departamentos e áreas do Bradesco. Passei por lá 26 anos, até ir subindo em níveis de planejamento estratégico, não só das unidades de negócio, dos departamentos do banco, mas, por fim, atuando e apoiando o planejamento estratégico no nível do board do Bradesco. Por muitos anos também fui professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui de São Paulo, e professor também convidado na pós-graduação do próprio Mackenzie. Então, essa é um pouco a minha história aí, para vocês conhecerem, entenderem o que eu posso contribuir no nosso debate hoje. Por favor, Ney. Agora foi. Está ouvindo ou não? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço o convite de participar da Hub da gestão, bem como da live, né? Nós temos tido uma atuação no mercado nacional, mas também no mercado internacional, e temos acompanhado o que tem sido uma modificação estrutural na condição de negócios, na condição de gestão de investimentos, que é uma área que eu tenho tido mais envolvimento, né? E é evidente que nós, no Brasil, precisamos ganhar ou ter ganhos de eficiência expressivos para ter uma atuação competitiva nesse novo mercado que está se desenhando, né? E eu tenho uma visão disso aí, é uma visão que eu chamo de bottom-up, quer dizer, que foi o que me levou a aceitar o convite da Hub. A minha visão é que, se a gente quiser realmente ter ganhos de eficiência nesse país e levar ele a ser competitivo a nível global, a gente tem que gerar um movimento que é bottom-up, quer dizer, nós temos que ter uma massa crítica empresarial, pressionando o sistema, tendo representatividade, tendo competitividade global e pressionando o sistema para ter as reformas e mudanças que nós precisamos ter. E isso, então, é que me leva a participar da Hub, me leva a participar dessa live. E eu sou PhD em Finanças pela Universidade de Stanford. Eu gostaria de conceituar o que é um período de crise. Muitas vezes a gente tem uma definição assim muito ampla, muito estranha de crise, tá? Mas quando a gente fala em crise, basicamente, de uma forma bem objetiva, é o aparecimento de uma situação que gera um impacto significativo nas operações ou na estrutura do negócio, tendo se originado a nível interno, externo ou em ambos. Dentro desse conceito, a gente começa a entender o que representa uma crise. Só que uma crise, por si só, e só a definição, ela não é suficiente. A gente precisa entender a origem dessa crise, o que motivou essa crise. E tem diversos tipos de crises existentes. A gente pode falar em crise financeira, patrimonial, problemas na operação do negócio, econômica, políticas, de saúde no aspecto sanitário, que nem a Covid, que a gente vivenciou recentemente, proveniente de fake news, que é uma situação interessante que começa a acontecer cada vez mais dentro da nossa realidade, e a partir dessa situação, a gente começa a construir aquilo que é a identificação daquilo que está incomodando o nosso negócio, está prejudicando o negócio, e a gente precisa entender o que fazer em relação a tudo isso. E esse é o objetivo da nossa live de hoje, da nosso webinar de hoje, e a partir daí vamos começar a conversar com vocês a respeito de uma visualização
de como que vocês enxergam, como que vocês sentem, como vocês vivem 3 questões que vão ser fundamentais para nortear o posicionamento do Ney e do Fernando em relação ao conteúdo do nosso webinar. Então, William, você consegue conduzir a primeira questão, projetar na tela a primeira questão do que a gente tem para perguntar? Essa primeira questão é uma pergunta que diz: você tem uma estrutura formal de identificação e controle de risco da sua empresa? O que representa isso daí, só para ter uma clareza, para a gente ser assertivo nas respostas? Significa se a empresa ela tem uma estrutura organizacional para isso, ou, no mínimo, tem uma equipe de trabalho que se identifique com esse assunto, responda por esse assunto e seja responsável por trazer informações de risco para o nível hierárquico decisório dentro da empresa. Então, essa é a primeira pergunta que a gente quer que vocês respondam. É binário, ou é sim ou é não. Não tem um mais ou menos. É sim ou não. Por favor. Vocês têm 30 segundos para responder. Legal, Pedro. Pode encerrar aqui? Tá, vamos encerrar e vamos para a segunda questão, por favor. A segunda questão é: qual a principal natureza da exposição ao risco em sua empresa? Quando a gente fala em risco, a gente precisa entender dentro de qual conceito que esse risco ele se coloca. Então, um risco ele pode ser de natureza ambiental, ele pode ser humanitário ou social, ele pode ser um risco financeiro, pode ser um risco de mercado, pode ser um risco tecnológico, e tem aquele famoso não sei, tá? Então, a gente dá a liberdade para vocês de falar: não, eu não sei, eu não estou inteirado. É uma resposta, ao menos, sincera. Mas é importante que vocês pensem um pouquinho em cima de que tipo de natureza de exposição ao risco que a empresa tem e que passa por essas situações que eu já citei a vocês. Então, por favor, deem uma refletida. Para isso, vocês vão ter 45 segundos para dar uma refletida e colocar um xizinho aonde vocês acharem conveniente. Por favor. Ô, Pedro, o pessoal tá rápido. O pessoal que já votou na primeira já terminou de votar essa segunda. Que maravilha! É bom ter um público inteligente, rápido e eficiente nas respostas. Espero que realmente reflitam aquilo que está acontecendo na vida profissional de vocês, tá? E agora vamos para a terceira e última questão. Essa questão, ela pergunta se vocês têm um planejamento estratégico formal que integra e considera esses riscos. Então, agora a gente muda um pouquinho o cenário em que a gente pensa no planejamento estratégico da empresa, tá? Então, isso pressupõe que a empresa tenha uma estrutura, tenha uma forma de lidar com o planejamento estratégico, e o quanto que esse planejamento estratégico se integra com as matrizes ou a matriz de risco existente dentro da empresa, tá? Isso daí, ao longo da nossa conversa de hoje, a gente vai perceber que existe uma interligação e uma relação muito forte, mas, nesse momento, vamos pensar nisso daí dentro da realidade da empresa de vocês, e as questões são sim, não, ou acontece de uma forma muito informal, ou seja, não existe uma estrutura formal para isso, mas existem conversas ou de corredor, ou de canto de sala, tal, que queiram explorar esse assunto de alguma forma, mas é muito informal. Então, por favor.
Beleza, Pedro, o pessoal votou aqui, hein? Eu estou impressionado, gente. Parabéns, viu? Olha, eu quero estar no time de vocês, tá? Então, vamos lá. Agora, logo que você tiver os resultados, William, por favor, você apresenta para a gente, tá? Assim, em relação à primeira pergunta, da estrutura formal de identificação e controle de risco na sua empresa, tá? 30% dizem que tem essa estrutura formal e 70% dizem que não tem. E agora eu vou colocar um pouco da minha experiência passada, da minha vivência dentro do mundo das empresas, e vou dizer, quem disse que sim, ótimo, parabéns, e quem disse que não, faz parte de uma grande realidade que existe no mercado nacional, tá? A grande maioria, se você continuar projetando a tela, te agradeço, William. Se a gente tem esse posicionamento, faz parte de uma realidade, e esse é um dos motivos pelos quais a gente acredita que a gente possa agregar valor a vocês, despertando algumas situações que possam gerar reflexão a vocês e ações de correção dessa situação, porque é imprescindível que essa ida do não para o sim aconteça, porque é uma questão de maturidade, é uma questão de sustentabilidade do negócio e de resultados dentro do negócio, tá? Então, vamos para a resposta de número 2. Então, em relação à exposição ao risco, a nível ambiental, 9% consideram que o lado ambiental é relevante, a nível do humanitário e social, 0%, a nível financeiro, 36%, a nível do mercado, 45%, a nível tecnológico, 9%, e o não sei, olha, maravilha, mais uma vez, 0%. Parabéns aí a todos, que todo mundo está sabendo para onde apontar o revólver, tá? Para que alvo apontar as decisões de solução. Eu vou fazer um breve comentário em cima disso, e daí, mais para o final, a gente vai ouvir por parte do Ney, por parte do Fernando, algumas considerações mais aprofundadas. A meu ver, o financeiro e mercado, esses 36%, 45%, eles são naturais, porque, normalmente, as situações de exposição de risco, elas são consideradas e são sentidas no mercado, em relação à situação financeira e em relação a mercado. Só que a gente não pode esquecer que a gente está num mundo de alta mutação, tá? Em que o sentimento humanitário e social vai ganhar relevância crescente em cima disso, o ambiental da mesma forma, o tecnológico muito, muito, muito fortemente no futuro, tá? As empresas vão se tornar empresas de tecnologia, independente do segmento de negócio. Então, tudo isso daí tem que ser enxergado por quem é gestor da empresa, quem é sócio da empresa, quem faz parte do board member, para que as empresas se preparem para que essa situação seja mitigada de uma forma preventiva em relação ao futuro da empresa. E eu juro que eu vou parar por aqui, porque senão o Ney e o Fernando vão ficar bravos comigo, tá? Que eu acabo entrando na seara deles, tá? Mas, enfim... Eu quero ver a terceira questão, pô. Espera aí. Não, tem a terceira. Bom, é que eu estava tentando dar uma chance para vocês, mas acabou, tá? Então, vai ter a terceira, tá? Então, em relação à terceira questão, você tem um planejamento estratégico formal que integre e considere esses riscos? O sim, 27%, o não, 36%, e o informal, 36%. Novamente, isso eu diria que está dentro da realidade que a gente enxerga dentro das empresas brasileiras, tá? Mas é um caminho que tem que ser construído, é uma ponte que tem que ser identificada para que haja um critério mais aprofundado dentro da gestão, e tudo isso vai beneficiar novamente o próprio negócio e os resultados decorrentes desse negócio. Mas isso também vai ser explorado na linha do tempo aí por todos. Então, nesse momento,
eu passo aí a palavra para o Ney, que ele vai começar uma série de considerações explorando alguns exemplos que ele tem, que são exemplos de vida, são exemplos de vivência profissional, que são extremamente relevantes, e eu acho que isso não está nos livros. Então, é muito bom a gente ouvir, porque são experiências pessoais que a gente tem muito a aprender com elas. Então, por favor, Ney. Obrigado, Pedro. Vamos ver se eu consigo discutir com vocês dois exemplos, né? Um que eu acho muito interessante foi o exemplo de introdução de risco no sistema do Banco Itaú, e que foi um projeto que eu tive o privilégio de participar diretamente como consultor, e que o Pedro fez parte também desse processo, né? Para vocês terem uma ideia, quer dizer, na realidade, tratamento de risco em banco começou com um grupo chamado Risk Metrics, no Bankers Trust, na época em Nova York, né? E na época existia, hoje não existe mais, né? E no final isso foi início e meados de 80, né? E final dos anos 90, no Brasil, isso ainda não tinha chegado, e o Itaú, então, nos convocou para organizar a introdução de risco na antiga área de mercado de capitais, que hoje é a área de Wealth Management Services, né? E então começamos a introduzir risco em banking no Brasil, final dos anos 90, pela área de mercado de capitais, ou Wealth Management Services de hoje, né? Uma área de Wealth Management Services, na verdade, é uma fábrica de fundos, né? É uma gestão de fundos e de serviços de investimento, que tem uma grande capilaridade. Você tem questões de risco que envolvem a gestão de investimentos, você tem as questões comerciais, que permeiam até como atender o varejo, considerando a dimensão risco, passando por canais mais sofisticados, como institucionais e private banking, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com a área, tinha risco para tudo quanto é lado, era só estender a mão que você pegava um, né? Claro que a gente começou com uma análise do que pareciam ser riscos críticos, né? Existiam riscos de governança críticos, né? Gestão, os gestores de fundos geriam os fundos da cabeça deles, os comerciais vendiam o produto da cabeça deles, e isso é uma questão fundamental em risco. Quer dizer, é importante que qualquer empresa, que os clientes de qualquer empresa tenham uma percepção clara do que são os seus produtos e das as características do seu produto, né? Então, isso é uma coisa importante, que a gente resolveu começar com um processo formal de definição de produtos. Sentava o comercial, sentava o gestor, todos tinham que assinar uma definição de produto e declarar que conheciam, né? E isso eu posso dizer, vamos começar um processo de definição de produtos, mas isso tudo é um processo que envolve botar todo na mesa, sentar, discutir e aceitar limite de risco por produto, aceitar classes de ativos por produto. Então, é todo um processo, na realidade, todo um processo de pactuação de risco que a gente teve que deflagrar na dimensão de definição de produtos. Quer dizer, e que era um risco de governança.
Adicionalmente, a gente tinha todo um conjunto de riscos operacionais, né? Como a gestão, a fábrica e a área de gestão funcionava, os processos da área de gestão, como as áreas comerciais funcionavam, quais eram os processos das áreas comerciais, né? Então, risco operacional também foi uma outra bateria de reuniões de botar não botar todo mundo na mesma mesa e começar a discutir processos de todas as partes. Aí uma coisa que era fundamental, ou foi fundamental, não interessava se você era da área de institucionais, ou da área de private, ou da área de gestão. Todo mundo na mesa, ouvindo a apresentação do processo de todas as áreas. E por que isso? Porque uma coisa crítica em risco você tem que criar na empresa uma cultura de risco. Não adianta você... Risco não é algo que você trata eventualmente. Uma vez por ano eu vou fazer uma reunião de discussão de risco. Não funciona. Tem que ser algo que entre no sangue da organização. Se não entrar, vai melar, né? Então, essa parte de risco operacional talvez tenham sido algumas das reuniões mais chatas que eu já passei na minha vida profissional, mas era necessário. E a gente descobriu coisas sensacionais, né? Por exemplo, né, a área de institucionais tinha cliente grande que tinha na ficha dele, quando fosse resgatar alguns milhões, eu não sabia qual era a conta que ia ser depositada, tinha que ligar para a dona Maria José, secretária do diretor de investimentos, que podia mandar o depósito para onde ela quisesse, né? Então, isso você só vê analisando o processo caso a caso e em detalhe. O que tem duas características: absolutamente necessário e extremamente boring, extremamente difícil de conduzir, mas necessário, né? Então, riscos operacionais foi algo que a gente considerou importante, e essa criação da cultura de risco era fundamental acontecer nesse processo. E, obviamente, risco tem uma característica que, quanto mais a gente conseguir quantificar, melhor. E risco corporativo, às vezes, é mais difícil de quantificar. Mas, no caso de mercado, que a gente tem séries temporais de câmbio, de preços de ativos, etc., e você tem condições de ter medidas mais formais de risco e quantificar níveis de risco que possam ser aceitos por produtos, fundos e serviços, né? E isso, então, criamos também uma área de medida e controle de risco, que, obviamente, fazia também o compliance de risco. Não só você tem que criar a cultura e definir níveis de risco, mas você tem que ter uma estrutura de compliance, porque uma coisa que acontece em risco, a gente vai explorar mais na frente, todo mundo é averso a risco, ninguém gosta de falar de risco, discutir risco. Então, a tendência natural não lidar muito ou não explicitar muito a exposição a risco. Então, uma área de compliance de risco é fundamental, né? E com capacidade de ter uma interação com as demais áreas, no sentido de manter viva a cultura de risco e manter o compliance de risco, né? Bom, como o Pedro sabe, esse processo foi um processo extremamente bem-sucedido. No banco, foi a primeira foi a primeira formalização de exposição a risco no banco.
E essa cultura permeou para o resto do banco, né? Passou para risco de crédito, risco de liquidez. Então, o banco, isso nós começamos no final dos anos 90, né, Pedro? Por aí. Eu acho que ali por 2002, 2003, por aí, o banco todo já estava, em uns 4 anos, bastante estruturado em termos de capacidade de acompanhar a exposição a risco. Acho que aqui tem uma coisa que foi fundamental para o sucesso desse processo na área de Wealth Management Services, que foi um dos fatores críticos de sucesso foi o envolvimento direto do CEO, do Chief Executive Officer da área, que era o Alfredo Setúbal. Ele, pessoalmente, participava de todas as reuniões e decisões. Tá? Isso é um fator que, no tratamento de risco, e, de novo, risco não sendo algo que as pessoas gostem de discutir ou de explicitar, é fundamental para o sucesso de implantação de áreas de risco. Né? Bom, em síntese, quando chegou a crise de 2008, ela pegou o Banco Itaú bastante estruturado, né? Com uma exposição a risco controlada, e pegou o Unibanco absolutamente desestruturado, né? Como consequência, vocês entenderem o que é a dimensão controle de risco, como consequência, o Unibanco deixa de existir, né? E ficou inviável a exposição a riscos cambiais e de taxas de juros do banco. E a integração Itaú-Unibanco foi a solução que aconteceu, né? Eu acho que aqui, nesse caso, ou nesse exemplo, é interessante uma avaliação ex post. A avaliação ex post o Itaú previu a crise de 2008 e se organizou para encarar a crise de 2008? Não. O Itaú simplesmente tomou a decisão estratégica de que nós estávamos entrando em um novo ciclo que veio a se aprofundar e tomou a decisão estratégica de montar a sua estrutura de administração das exposições a risco, né? Então, isso foi um caso importante de decisão estratégica, né? E que, como eu disse, teve a dimensão, obviamente, técnica de condução do processo e teve a dimensão também relevante de ter o CEO da área diretamente envolvido no processo, ou seja, não era uma decisão estratégica flutuando ao sabor do vento, era uma decisão estratégica a ser implementada. E, Pedro, eu fico por aqui nessa primeira parte, mas, quer dizer, o que não falta é risco que eu tenha me envolvido, viu? Com certeza. Se Ney, a outros, sintam-se à vontade. te agradeço aí pelos exemplos que você passou, que foram muito ricos na visualização do que tem por trás disso. E se eu tivesse que resumir fortemente isso daí, eu diria o seguinte: se a empresa não estiver bem estruturada internamente, ela é muito mais vulnerável aos riscos externos, tá? Aos cenários externos de risco. Então, é muito importante esse cuidado com a estruturação interna dos controles de risco para que isso aconteça de uma forma menos efetiva dentro dos resultados da empresa ou da atividade da empresa, tá? Mas muito obrigado aí, Ney, pela tua colocação. E agora eu vou passar uma questão para o Fernando, que aí já envolve a parte do planejamento estratégico, tá?
E, Fernando, o que acontece quando o planejamento estratégico não está bem estruturado dentro de uma empresa, tá? Isso a gente pode levar em consideração o nível de monitoramento, atualização, etc., etc. Mas, por favor, dá uma explicada para a gente o que significa isso daí, porque você teve uma experiência fantástica por trás disso, não sei se posso citar, mas, assim, é uma das grandes instituições financeiras do país, em que ele teve todo um trabalho de conduzir a efetivação das ações estratégicas dentro dessa instituição financeira. Então, por favor, explica para a gente aí, Fernando. Claro. Obrigado, Pedro. Eu vou tentar ser bem sintético aqui, até porque para a gente não correr muito o risco de estourar o nosso tempo, né? Falando em riscos, é importante prever isso. Mas, olha, verdade. A questão do planejamento, assim, talvez ela em si já seja um grande risco, né? Dirigir uma empresa sem um planejamento estratégico é como se você pensasse assim, vou atravessar o oceano sem bússola, sem referência, sem um sextante, vai ao acaso. Então, a estruturação do planejamento é fundamental. Claro que alguns participantes aqui naquela nossa pergunta, eu já vou adiantar um pouco o comentário àquela pergunta, 63% disse que ou tem um planejamento estruturado, ou tem pelo menos um planejamento informal. Mas veja isso sob a ótica do risco, né? Ter um planejamento informal, pegando a minha analogia de atravessar o oceano, é dizer o seguinte: não, eu vou atravessar o oceano, eu tenho uma bússola, mas é uma bússola que está sem ponteiro, as letras estão meio apagadas, tem hora que ela funciona, hora que ela não funciona. É uma bússola informal, né? Então, a estruturação do planejamento estratégico, ela é extremamente importante, é extremamente necessária para poder, de um lado, mitigar riscos, evidentemente, porque um bom planejamento considerará as boas técnicas de análise de cenários, de probabilidades, não é? Para a empresa poder se antecipar, mas, ao mesmo tempo, é uma ótima ferramenta para a empresa poder empreender as ações transformadoras que ela tem que fazer para talvez não correr o maior dos riscos, que é desaparecer, que é sair da sua participação do mercado. Então, eu diria que, assim, todo mundo pode se esforçar muito. Claro que o planejamento estratégico, ele não garante o sucesso de nenhuma empresa. Ele não zera todos os riscos, mas que ele aumenta muito a probabilidade de sucesso da empresa, inclusive na preparação da empresa para enfrentar crises e riscos. Isso ele ajuda, sim. E talvez a gente devesse pensar em planejamento estratégico, Pedro e Ney, em 3 momentos, né? Na formulação do planejamento, para que você use métodos, técnicas de envolvimento e comprometimento das pessoas com esse planejamento, e isso diminui um certo risco de você não ter funcionários comprometidos e alinhados à sua estratégia. Logo depois, é o segundo momento, logo depois da formulação do planejamento, porque ele mitiga o risco do direcionamento, então você tem um norte definido, não é, para a empresa toda poder seguir. E, como você citou na pergunta, Pedro, a questão do monitoramento é uma outra perna importantíssima num processo como esse, porque planejamento estratégico caiu em muita vala de crítica e de negação por parte de muitos empresários e gestores por conta da falta da execução. Não é por um problema do planejamento, é porque as empresas não tinham a disciplina necessária para executarem aquilo que havia sido planejado. Mudanças, obviamente, todas as empresas que fazem planejamento sabem que um bom planejamento merece e requer alinhamento, revisão, alinhamento às mudanças do ambiente, monitoramento dos resultados obtidos, monitoramento do que está mudando nas variáveis ambientais e monitoramento para as mudanças que são necessárias para ajustar a própria estratégia. Então, resumindo, planejamento bem estruturado é fundamental
para a empresa poder estar preparada com a musculatura desenvolvida para enfrentar bem as suas crises. E elas virão. Obrigado, Fernando. E antes de fazer a próxima pergunta, que é para você também, eu só vou fazer um pequeno comentário. Eu sou membro de uma associação americana de planejamento estratégico e durante 3 anos seguidos, o tema principal de um congresso anual que existe tratava na execução do planejamento estratégico, em que 70% a 90% das empresas americanas têm problema não na estruturação do planejamento estratégico, mas sim na execução, que, aliás, vai ser tema de um webinar no futuro, nos próximos 2 ou 3 meses, a gente vai estar apresentando isso, que é uma questão extremamente relevante. Obrigado por você ter levantado essa questão. E aí, para dar continuidade, uma outra pergunta para você, Fernando. Quais foram os principais aprendizados que você teve na gestão em estratégia, ligados à gestão estratégica? Ô, Pedro, interessante. Conta o segredo, hein? Não vale segurar nada, tá? É um confessionário agora. Jogo aberto. Interessante, né? Você pensa bem, se empresas americanas que têm uma cultura disciplinada têm dificuldade na execução, imagina na cultura brasileira, né? Só deixando um ponto para todos refletirem aqui. Mas, vamos lá, os aprendizados. Primeiro, o melhor planejamento estratégico é aquele que é possível você fazer na sua empresa. E até se ele for informal, está valendo. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, se você não tem condição de estruturar projetos segundo boas práticas de projetos, faça o planejamento sem projeto, faça do jeito que dá. Se você não tem como definir metas, indicadores, KPIs, faça sem KPIs. Se você não tem como instituir um BSC, um mapa com Balanced Scorecards, objetivos estratégicos, faça sem mapa. Se você não pode fazer SWOT, análise de cenário, faça o planejamento sem isso. Mas nunca faça o planejamento sem uma visão. Eu diria que a visão de futuro é o elemento imprescindível. Então, esse é um aprendizado. Você tem que fazer o planejamento que cabe na sua empresa, na sua organização. Segundo aprendizado, estratégia é um bicho que todo mundo fala, é uma palavra que todo mundo usa, mas tem muitas definições diferentes e nem sempre quem fala o termo estratégia conceitua o que de fato está sendo dito. Tem um livro muito interessante do Mintzberg, que fala de pelo menos 10 escolas de estratégia. São muitos conceitos diferentes. Então, você tem que escolher qual é o conceito de estratégia para a sua empresa. Isso é fundamental. Terceiro aprendizado, a importância do líder, do head, do departamento, da empresa, do negócio, estar completamente comprometido com o processo de planejamento, mas principalmente com o que virá depois do planejamento, com a execução desse planejamento. Sem esse comprometimento em 150%, é melhor nem começar a fazer planejamento, que você vai gastar tempo e jogar dinheiro fora. E talvez o quarto aprendizado é uma frase do Joel Barker, que vale a pena a gente lembrar. Ele diz o seguinte, uma visão sem ação é apenas um sonho. Ação sem visão é só um passatempo. Mas uma visão com as ações correspondentes, isso pode mudar o mundo. Esses são os meus aprendizados em 26 anos, ou um pouco mais agora, lidando com esse tema, viu, Pedro? Muito legal, Fernando. Obrigado aí pela colocação. E assim, um comentário que eu vou fazer em cima de uma colocação que você fez, de tentar fazer da melhor forma possível com os elementos e com as ferramentas que você tem, ou mesmo com a falta de ferramentas que você tenha. Existe uma definição na minha cabeça que ela é clássica. A pior decisão é não tomar decisões. Ou a pior situação é deixar de tentar fazer alguma coisa. O importante é você tentar, se você perceber que está errando em alguma coisa, conserta, mas isso daí faz parte do mundo de hoje, tá? Então, é muito importante a gente ter isso daí em mente e trabalhar em cima disso. Agora, Ney, é a tua vez, tá? Quais foram os teus principais aprendizados na gestão de controle de risco?
e, se possível, com alguma ligação, que o Fernando acabou já de citar isso daí, mas, assim, fortificando essa colocação da ligação com o planejamento estratégico propriamente dito. Muito bem, Pedro, vamos lá. Eu acho que risco e planejamento estratégico são duas áreas e atividades extremamente simbióticas, eu diria. De qualquer maneira, fatores que eu acho críticos em gestão de risco. Primeiro, entender que ninguém gosta de risco, todo mundo é avesso a risco. Ninguém gosta todo mundo tende a desconsiderar e omitir riscos, né? Bill Sharp é um amigo meu, prêmio Nobel de Economia, nós temos um artigo juntos, e Bill dizia o seguinte: se você vai a um médico, ele diz que você tem um tumor no cérebro, aí você vai a outro médico e diz: não, isso aí é uma enxaqueca, eu consigo curar com uma aspirina. Você diz: bom, já que é 50% de probabilidade de ser só uma aspirina, eu vou levar isso na barriga mais 1 ou 2 meses, e de repente você não tem esse tempo. Então, é sempre melhor encarar os riscos do que virar as costas para risco. Isso é a primeira grande lição. Segundo, meio que na linha do que o Fernando falou, o importante de risco é que você tem que criar uma cultura de risco. Risco e planejamento estratégico não é algo... Tem que ser atividades continuadas. Não é algo que você possa fazer eventualmente, botar na prateleira e vamos à luta, né? E, obviamente, implementação, como você viu, Pedro, quer dizer, a implementação de controle de riscos que nós participamos juntos no banco foi pedreira, né? Então, e como implementar e executar planejamento estratégico, eu acho também deve ser importante. É necessário ter uma área específica de riscos, sempre que possível. Se não tiver, trate, volta à linha do Fernando, vamos tratar como a gente puder, melhor tratar informalmente do que não tratar, né? Maravilha. Terceiro, a necessidade do envolvimento direto, na minha opinião, dos Chief Executive Officer. Isso automaticamente causa o link com o planejamento estratégico, né? Mas é fundamental. Se você não tem o envolvimento direto da estrutura executiva, a implementação é fadada ao fracasso, na maioria dos casos. E pode ser fatal, né? A gente já mostrou aqui casos fatais. Então, essa integração nesse planejamento estratégico é absolutamente necessária. Quantificação é, sempre que possível, desejável, mas, de novo, se não puder fazer com precisão milimétrica, faça com precisão centimétrica, mas faça, né? Foco em riscos considerados críticos, quer dizer, não adianta você... risco crítico tem que ser tratado como risco crítico, né? E, last but not least, não subestimar riscos sistêmicos, né? Então, a estrutura interna tem que estar capacitada a lidar com riscos externos sistêmicos, como a gente tem visto recentemente, a crise de 2008, 2009, a crise sanitária. Eu acho que a gente tende a ter momentos Minsk, como eu digo, o sistema financeiro em particular tende a gerar crises sistêmicas periodicamente. Então, eu acho que essas seriam as minhas observações. Muito obrigado ao Ney, ao Fernando. E aí eu gostaria de dar uma fechada em tudo isso, considerando aquilo que apareceu como resposta das perguntas, o que vocês teriam a dizer para as empresas que vivenciam esse momento dentro da proporção e da sinalização que as respostas nos trazem?
Começa Quem por... começa? Vai que é sua, Fernando. Pedro, eu gostaria de deixar só aqui algumas considerações, pode ser? Claro. Eu entendo que a gente poderia levar para casa algumas ideias. Do lado do planejamento, que eu queria deixar registrado aqui, assim, acho que a gente deveria encarar planejamento estratégico, um gestor, como os gestores que nos ouvem, nos assistem aqui hoje, como uma ferramenta. E é uma ferramenta do gestor, mas é mais uma ferramenta no cinturão de utilidades, né, do gestor, do Batman gestor. É claro que como toda ferramenta, é uma ferramenta que precisa de alguém que saiba usá-la. Então, se você não tem preparação, não tem formação para usar uma ferramenta como essa, às vezes é melhor não usar, porque você pode se machucar com a ferramenta, pode fazer bobagem, pode aumentar o risco. Então, chame alguém, né? Contrate um consultor que possa ajudar você a usar essa ferramenta. Nós temos inúmeras empresas que apoiam, desde empresas grandes até pequenas, micro e médias empresas. A Stex, que é uma das nossas patrocinadoras aqui, é uma dessas consultorias, podem ajudar nessa condução da ferramenta do planejamento estratégico. E como uma recomendação minha também, muito pessoal agora, Pedro, se você me permitir, é a citação de um texto bíblico. Nós vamos comemorar daqui a alguns dias o Natal, né? Comemorar o nascimento de Jesus. Nós aqui no Mackenzie somos uma instituição totalmente confessional. E na Bíblia há um versículo que diz o seguinte, tem tudo a ver com planejamento. Ela diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. Então, eu queria deixar esse ponto para reflexão, porque nós devemos fazer planos, e devemos fazer planos muito bem feitos, mas o imponderável não está no nosso controle. E a gente deveria sempre refletir isso. Façamos o melhor planejamento estratégico. Vamos prevenir as crises previsíveis da melhor maneira que nós pudermos, mas devemos saber que há coisas que estão fora do controle de qualquer gestor, fora do controle de qualquer ser humano. Que são os cisnes negros da história, né? Exatamente, os Black Swans aí. É isso daí. Ney. Fernando, só reforçando seu ponto, Einstein dizia que quando ele mergulhava em assuntos complexos, ele sentia a existência de alguma força maior por trás de tudo que ele pesquisava. Não sei se você já leu essa citação do Einstein. Eu acho isso sensacional, é fato, né? Eu diria que eu chamo a atenção de que não só nós vamos viver num ambiente de maior risco, mais regularmente, particularmente olhando os resultados do quiz, obviamente, as áreas que são percebidas como maior risco são as áreas de finanças e de mercado, que são áreas diretamente ligadas à atividade econômica do país, né? Essa área é uma área crítica em termos de diversos aspectos, que eu até coloquei num paper que está no blog, quer dizer, nós estamos tendo uma queda do nível de atividade, uma queda de renda, nós estamos entrando num ano de 2022 que certamente, previsivelmente, será um ano bastante difícil a nível de gestão empresarial e o que realça a necessidade de existir esse entendimento dos fatores críticos de risco e de como integrar
isso num planejamento estratégico que você possa navegar da melhor forma possível, mas sabendo que eliminar risco é possível. Sempre vai existir algum risco. Aprenda a conviver com ele, mas não vire as costas para ele. Isso eu acho que é fundamental. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fernando. Muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer aí a colaboração do Ney Brito, do Fernando Carvalho, e eu queria fechar um acordo com as pessoas que participaram do nosso webinar. A gente até já passou do nosso horário aí, uma parte disso aí foi culpa nossa aí por um problema técnico que a gente teve, mas, enfim, eu acho que esse assunto ele é suficientemente rico para despertar curiosidades ou dúvidas na cabeça de vocês. Então, eu gostaria novamente lembrar que a gente tem um canal permanente de comunicação, que é através do Fale Conosco do nosso site. Então, por favor, se vocês, em algum momento, em função daquilo que vocês ouviram, ficar com alguma dúvida, mandem a pergunta através do Fale Conosco e a gente assume o compromisso de responder a vocês em relação a essa questão. E eu gostaria de agradecer demais a vocês pela presença.